Eu saúdo a todos os que nos ouvem e participam. Lembrando que, se os que nos ouvem derem um like, compartilharem, assistirem até o fim e enviarem comentários ou perguntas, a plataforma passará a exibir mais o canal. Dito isto, vamos ao nosso assunto, porque nós tínhamos iniciado um estudo do livro de Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, que alguns estudiosos dizem que a melhor tradução do nome seria o maior dos cânticos. De fato, a tradução Cântico dos Cânticos também sugere um enaltecimento do poema. Né? Tínhamos dito que o gênero literário é uma poesia e uma poesia romântica. Por que falamos nisso? Porque conhecer o gênero literário de um texto que a pessoa lê ajuda a interpretar e a compreender. No caso, por exemplo, temos uma poesia romântica. E sendo poesia, quais são as características do gênero literário? Uma poesia expressa sentimento. É diferente de um tratado ou mesmo de um texto literário na forma de prosa, que não se inclina tanto pela expressão de sentimentos, mas de fatos. Então, a ideia central de um poema romântico é exprimir sentimentos. E aí nós já podemos pensar qual é o sentimento que nós devemos buscar como o eixo do poema. E mais, vimos a ideia central, vimos que o autor imediato, porque ele é um texto inspirado. Então, o autor mesmo é o Espírito Santo. Né? E o autor imediato, que deu forma à inspiração, é Salomão. Há uma pequena divergência de um ou outro intérprete que acha que não é Salomão. Mas prevalece na unanimidade dos teólogos que é Salomão, ou quase unanimidade. Né? E sendo Salomão, o que interessa saber quem é o autor de um texto? Sobretudo quando se trata apenas do aspecto formal do texto. Interessa porque há algumas coisas que a gente deve compreender como fazendo parte de um estilo do autor. E daqueles pontos de reflexão sobre os quais o autor costuma se debruçar. E quais são os pontos de reflexão que Salomão costuma se debruçar, costuma examinar? Né? Então, nós já temos dito aqui, em outros estudos, que a Bíblia pode ser dividida em 3 grandes conteúdos. Uma parte que trata das relações verticais entre Deus e os homens. Como nós vemos isso nos textos que tratam da primeira aliança. E o que trata da primeira aliança? O Pentateuco, que é essencialmente um conjunto de livros normativos, mas também os livros proféticos, os grandes e os pequenos profetas. E ainda aqueles outros livros que não são classificados como doutrinários, mas contêm muita doutrina. Por exemplo, os livros históricos, como os 2 livros de Reis, os 2 livros de Crônicas, o livro de Neemias, são livros históricos, embora se possa extrair deles muita doutrina. Mas eles tratam de um relato que mostra alguma coisa das relações entre os homens, né, das relações políticas no Estado de Israel, como no livro de Reis, mas, sobretudo, tratam da relação entre Deus e os homens, porque os livros históricos que falam da história de Israel antigo são livros de uma época em que Israel era uma teocracia e que os profetas tinham um protagonismo muito grande na política e, portanto, nas relações horizontais. Então, não são estudos somente das relações horizontais e nem mesmo, eu diria, predominantemente, chamando de relações horizontais as relações entre os homens. Mesmo no Novo Testamento, nós temos alguma presença de relatos históricos que podem dizer alguma coisa das relações entre os homens.
mas o Novo Testamento é essencialmente voltado para as relações verticais, das relações entre Deus e os homens, e é lá que está a segunda aliança. Mas, então, citamos aqui a primeira e a segunda aliança. Entretanto, também existe alguma coisa na Bíblia que trata essencialmente das relações entre os homens, das relações horizontais. E isso está, sobretudo, nos textos escritos por Salomão. Lá, o livro de Provérbios trata das relações entre os homens. O livro de Eclesiastes trata das relações entre os homens. E o Cântico dos Cânticos está encartado junto com os livros de Salomão, que tratam das relações entre os homens. Quer dizer, a posição de um texto num conjunto de textos também já sugere alguma coisa. Não diz taxativamente nada, mas sugere que nós temos alguma coisa relacionada com as relações horizontais no Cântico dos Cânticos. Mas predomina uma interpretação que aquilo ali é uma alegoria que fala do amor de Deus. Vamos ver isso mais adiante, né? Estamos apenas recapitulando aquilo que tivemos a oportunidade de abordar na primeira parte desse estudo no domingo próximo passado. Então, vimos a época, né? E qual é a época em que foi escrito, durante o reinado de Salomão, portanto, em Israel, antes do exílio, numa época que Israel era uma teocracia, e numa época em que existia uma moralidade muito rígida entre os judeus. E o poema romântico, trata das relações entre um homem e uma mulher. E trata de um amor entre um homem e uma mulher. Na literalidade, pelo menos, trata disso. É possível realmente se fazer outras interpretações, mas nós temos que começar pela literalidade. Então, literalmente, o texto trata de uma relação entre um homem e uma mulher, uma relação amorosa. Uma relação amorosa entre um homem e uma mulher é parte do que se chama amor eros. E o amor eros se caracteriza por uma atração forte, por uma certa carnalidade. E eu poderia dizer, sendo amor eros, trata de erotismo? Sim. Aí um amigo me ponderou, não fale em erotismo que vai espantar. As pessoas vão achar que você está dizendo que é um livro de imoralidade e tal, não de pornografia. E não tem essa relação entre erotismo e pornografia. É claro que o erotismo pode ser levado nessa direção, mas a nossa percepção é que o poema está aí justamente para advertir que não necessariamente tem que ir nessa direção. Que pode haver erotismo lícito, tão lícito que está presente num poema que faz parte do cânone bíblico. Bem, então, tínhamos chegado até aí, tínhamos lembrado que sobre o lugar e a época, a literatura e o conteúdo do Canto dos Cânticos, né? Tínhamos visto até aí. Então, retomemos o nosso estudo, dando continuidade agora, aí já na página 3, ao significado, alcance e atualidade do texto. Começando pela última palavra do título dessa parte do texto, a atualidade. Bem, não custa lembrar que tudo na Bíblia é muito atual, né? Certa vez, um amigo me fez uma pergunta retórica, uma pessoa estudiosa, inteligente, conhecedor de muita coisa da história e do ponto de vista, olhando a história também do ponto de vista sociológico e antropológico, disse: e a Bíblia, depois de milênios, o que ela tem a dizer para o homem do século XXI? Foi muito bom ele ter feito essa pergunta, porque me levou a formular uma resposta. Pena que não tenha sido no canal, ele fez no particular. E eu respondi, e o cara conhece literatura e conhece antiguidade clássica, e eu disse: me diga uma coisa aí,
E a obra de Sófocles, Édipo Rei, e, e toda a literatura, e toda a mitologia grega, tem alguma coisa a dizer o homem do século XXI? Parece-me que tem, né? Ainda hoje, em psicanálise, se fala em complexo de Édipo. Édipo é um personagem de uma peça de Sófocles, Édipo Rei. Né? E quando essa peça foi filmada, eu tive a oportunidade de ver o filme, e eu vi pessoas chorando dentro do cinema ao assistir o filme. Então, se é uma peça lá do século VIII, mais ou menos, antes de Cristo, né? Portanto, é uma peça com mais de 2.800 anos, por aí, ainda faz alguém chorar no século XXI. Aliás, eu assisti esse filme ainda no século XX, mas não faz tanta diferença. E é porque tem algo a dizer, né? Então, tem alguma atualidade. E por que tem atualidade? Aí vem aquela discussão se o homem é inteiramente produzido historicamente, se nós somos inteiramente produto cultural, se vale a literalidade de um provérbio popular que diz que o homem é o produto do meio. Certa vez um senhor me contraditou numa reunião que não era para se estar discutindo, porque não era lugar para debate, tinha outra finalidade, e o cidadão usou essa expressão, que o homem é um produto do meio. E eu não sei se ele realmente meditou sobre o alcance do que ele estava dizendo. Porque talvez ele estivesse dizendo mais do que ele realmente pensava. Eu não tive a oportunidade de dialogar com ele. Mas eu duvido que ele seja abolicionista penal. Abolicionismo penal é uma corrente no direito penal que acha que ninguém deve ser condenado por nada. Todo criminoso precisa ser amparado, precisa ser cuidado, e os crimes devem ser reparados civilmente, com indenizações e etc. Por que que o abolicionismo penal diz isso? Porque todos nós, todas as nossas condutas seriam apenas o resultado das influências do meio sobre nós. Nós, sendo apenas todos nós um produto do meio, nós não teríamos responsabilidade, porque o produto não tem responsabilidade em face daquilo que o produziu. Então, usando aqui uma metáfora, se o tempo está fluindo e o relógio marca apenas o que é o produto da marcação do tempo, e o relógio não tem culpa se o tempo passou e nós perdemos o bonde. Né? Então, eu acho que ele não tinha meditado sobre o alcance do que dizia, porque nós não somos um produto do meio. Né? Nós sofremos influência do meio, e o modo como reagimos a essa influência pode fazer uma grande diferença. E eu já mencionei em outros estudos, e certa vez discutia isso em sala de aula, numa turma de mestrado. E uma aluna, entabulando o diálogo comigo, disse: professor, eu não sei nadar e isso nunca me incomodou. Até o dia em que eu, estando na praia, vi chegar um homem sem braço, que entrou no mar e saiu nadando sem ter nenhum braço. E ela, que tem os 2 braços e as 2 pernas, ficou incomodada porque não sabe nadar. Né? Ou seja, nós não somos um produto do meio. O meio fez daquele homem uma pessoa mutilada, um acidente ou alguma coisa, ou não sei se mesmo de nascença, em razão dos efeitos daquela droga que produz esse tipo de má formação congênita, né, a talidomida. Mas aquele homem superou. A reação dele com as circunstâncias foi decisiva. Né? E ele superou uma dificuldade que pessoas que não têm essas limitações físicas muitas vezes não superam. Pessoas sem braço, muitas vezes, produzem obras de arte muito valorosas,
com os pés. E quem tem as duas mãos, às vezes, não produz nenhuma obra de arte. Né? Então, outra razão que faz com que tudo na Bíblia seja atual é que nós temos uma natureza humana. Se não somos inteiramente produzidos pelo meio, temos uma natureza. E tudo que diz respeito a essa natureza humana não fica desatualizado, porque essa natureza não se modifica, não se transforma com o passar do tempo. E o que é que diz o Cântico dos Cânticos? O Cântico dos Cânticos trata de uma relação entre homem e mulher, pelo menos na literalidade do texto. Depois vamos ver se também pode ser o amor de Deus pelos pecadores ou pela igreja e tal. Né? Então, se trata, ou se usa como alegoria ou metáfora, um amor entre um homem e uma mulher, trata de uma coisa que não é histórica, é supra-histórica, está acima da história, ou é ahistórica. Porque amor de homem por mulher existiu na Antiguidade Clássica, existiu na Pré-História, existiu usando aquela classificação tradicional na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, e não vamos esquecer que existiu também na Pré-História. Então, é uma atualidade, porque trata de um problema que não é datado. E o texto, portanto, é atual. Agora, vamos ver o significado. Qual é o significado da presença do Cântico dos Cânticos no cânone cristão? O que é que um poema que trata de amor eros está fazendo na Bíblia? Bom, mesmo que se admita uma alegoria, uma forma alegórica, certamente esta alegoria não está anunciando a vinda do Messias, como acontece, por exemplo, no livro do profeta Isaías e de vários outros profetas que Isaías chega a descrever, fazer o retrato falado do Messias que havia de vir. Ali não tem um retrato falado do Messias, do Cristo que viria. Né? E não trata de anunciar o perdão que a nova aliança iria trazer, da forma de perdoar da nova aliança. Nem trata da forma de perdão da primeira aliança, com o sacrifício de um cordeiro ou de outro animal. Não. Nem trata das restrições alimentares. Não comer carne de porco, não comer crustáceo, como acontece no Antigo Testamento, em certas partes do Antigo Testamento. Nem trata, se não trata das restrições alimentares, também não trata das datas. É Páscoa, ou alguma outra data que no Antigo Testamento era cultuada, não são cogitadas ali. Também não trata do marco central da primeira aliança, que é a circuncisão, não fala de circuncisão. Bem, e também não tem um conteúdo histórico, não trata como o livro de Reis, o livro de Crônicas, não trata de nada disso. Trata de uma forma de amor. E qual é essa forma de amor? Então, vamos pensar em apenas duas dessas formas, porque estamos examinando se temos amor eros, que é o amor do homem por uma mulher, ou se temos amor ágape, que é amor de Deus por suas criaturas. Amor pelos pecadores, ou alguns imaginam amor pelos que estão em Cristo. E os que estão em Cristo formam um conjunto espiritual, esse conjunto se constitui numa igreja, porque a palavra igreja é eclesia, é assembleia no sentido de ajuntamento, conjunto. Então, o conjunto, que se chama, na etimologia da palavra igreja, seria o conjunto espiritual dos que estão em Cristo, que não tem relação com a igreja
instituída humanamente, com uma forma de administração eclesiástica, com uma liderança e com alguns dispositivos normativos, rituais ou até doutrinários. Não, não trata disso, não é a igreja A, B ou C. E, claro, também não é a igreja local, aquela igreja que serve de referência. Olha, o fulano mora depois da igreja, 2 casas. Não, aquela igreja ali é uma edificação, um edifício. Ou é um ajuntamento local de uma dessas igrejas institucionais que existem. Então, as 2 hipóteses são esses 2 tipos de amor. E como seria se fosse um amor ágape? E como seria se fosse um amor eros? E a pergunta inicial que estávamos falando aqui, depois de termos visto a atualidade, é significado. Qual é o significado da presença desse poema, dessa poesia romântica, com descrições anatômicas, falando nos seios da mulher, falando na boca de alguém, falando no cheiro de alguém, falando no modo como os 2 corpos interagem. Em um momento que diz que a tua mão esquerda apoia a minha cabeça por trás, vamos ver esse detalhe literalmente como está no texto. Mas, inicialmente, vamos focalizar na pergunta. O que é que um poema com esse conteúdo está fazendo no cânone bíblico? Aí tem as diversas interpretações que nós podemos reunir em poucas tendências. Na tendência que diz que é uma alegoria, falando do amor de Deus pelas suas criaturas, e na tendência que diz que é um poema que descreve um amor eros. E o que é um amor eros? O que é um amor ágape? E o que é um amor eros? O amor ágape é aquele amor que não tem expectativa de reciprocidade. Que é o típico amor de Deus pelas criaturas. Quando Deus nos ama, ele não está esperando reciprocidade. Ele nos ama, ele ama até quem o rejeita. Ele enviou o Filho para se sacrificar por aqueles que estavam desgarrados, portanto, o estavam rejeitando. Tem um texto lá no Novo Testamento que diz que Deus nos amou quando éramos inimigos, éramos seus inimigos. Então, isso é amor ágape. E o que é um amor eros? O amor ágape, além de ser incondicional, de não ter expectativa de reciprocidade, ou não exigir reciprocidade, ele é um amor que doa incondicionalmente. Se houver alguma reciprocidade, ótimo. Mas não condiciona. Antes de doar, dizer, só vou doar se você se comprometer a me corresponder com alguma reciprocidade. É diferente. Ele diz, eu vou doar. E se você tiver alguma reciprocidade, eu lhe recompenso. Mas, antes de tudo, faz a doação. Qual foi a grande doação? O sacrifício do Cristo, que se sacrificou antes que a pessoa o aceite. Ele já estava se sacrificando. Depois algumas pessoas, ou muitas pessoas, o aceitaram, mas antes que essas pessoas o aceitassem, ele já estava se sacrificando. Isso é amor. É solidário. É inclinado a doar e a perdoar. Bom, e o amor eros? O amor eros é ligado ao amor ardente, ao desejo e à vontade de saciar esse desejo. Então, nós temos uma descrição desse tipo de amor, como veremos a seguir. Então, qual é o significado? Em primeiro lugar, vamos lembrar que é o caso único na Bíblia. É o único livro da Bíblia que trata
desse tipo de relação. Ah, mas também lá nos livros históricos, você tem Davi deitando com a mulher do capitão Urias. Só diz que Davi deitou com ela. Não diz como segurou a cabeça da mulher, como eram os seios da mulher, não fala nada disso. Não fala que um deles desfalecia pelo outro. Não, desfalecia, não fala nada disso. Ah, também diz que Sansão teve uma paixão por Dalila, mas também não descreve os detalhes das interações entre os membros do casal, né? Entre os dois integrantes do casal. Então, tem outros momentos em que a Bíblia fala também Ana e o marido, e Ana ora porque não tinha filho, e terminou tendo o filho que veio a ser o profeta Samuel, mas não descreve, apenas diz que Ana terminou de orar e foi para casa, e o marido a conheceu e ela engravidou. Pronto. Conhecer na Bíblia tem um significado de posse sexual. Então, quando se trata de uma relação entre homem e mulher, fulano conheceu ciclana, fulano conheceu a mulher ou o marido a conheceu, tem esse sentido. Mas no Cântico dos Cânticos não é só isso. Né? E veja, foi um poema feito, a circunstância em que ele foi feito. Ele foi feito e dedicado para a mulher com quem ele estava casando. Né? E isso é como que um presente de núpcias, ou uma declaração de amor, feita na forma de um grande poema. E no contexto de uma moralidade bíblica que não tolerava isso. A moralidade de Israel antigo, o reino de Salomão, Israel não tinha nem ido para o exílio na Babilônia ainda. E era no apogeu do reino de Israel. E não havia os desvios de conduta que depois aconteceram nos sucessores de Salomão. Quem lê os livros de Reis, o livro de Crônicas, vai ver que entra um rei e sai outro rei, e o reino se divide, e tanto no reino de Israel como no reino de Judá, entra rei e sai rei. E cada vez que a Bíblia fala de um rei, diz: e ele fez o que não era certo aos olhos de Deus. Todos eles se desviaram. Né? E por causa deles, o povo se desviou. É também uma expressão comum dos livros históricos. Mas, na época de Salomão, embora Salomão tenha tido uns desvios também, tenha escorregado em algumas coisas, ele não estimulou ou não deu ensejo a que o povo se desviasse tanto. Né? Ele cometeu aí umas falhas, porque casou com aquelas princesas que traziam os seus profetas e os seus ídolos para dentro de Israel, mas havia uma moralidade muito rígida em Israel, embora houvesse idolatria, tanto que não se falava, não se escrevia sobre essas coisas. E aí Salomão vai e escreve. Então, o que será que ele estava querendo dizer com isso? E por que será que esse poema foi colocado entre os livros do cânone bíblico? O cânone é o conjunto de livros tidos como inspirados, e que normalmente, na linguagem coloquial, nós referimos como Bíblia. Né? Bem, esse poema um tanto apimentado não combina com a moada. Vejamos aqui algumas passagens bíblicas, algumas passagens do poema. Nós temos no Cântico dos Cânticos, em Cantares, no primeiro capítulo, logo nos versos 2 e 4, nós temos a descrição de situações claramente sensuais. Né? Vejamos aqui, abre aspas para citar. Beije-me ele com os beijos da sua boca, porque melhor é o seu amor do que o vinho. Estamos falando
de sensação física e de desejo. Para cheirar são bons os teus ungüentos. Como um unguento derramado é o teu nome, por isso as virgens te amam. Fala-me tu, correremos após ti. O rei me introduziu nas recâmaras, e em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos mais do que do vinho. Os retos te amam. Então, estamos falando de sensações físicas. Estamos falando de sensibilidade. O que é sensível é sensual. Sensual não tem necessariamente relação com sexualidade, mas com sensibilidade. E aqui temos sensualidade. E essa sensualidade era erótica, era inclinada à sexualidade? Vejamos o que tem no capítulo 2, nos versículos 5 e 6. Sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque desfaleço de amor. A tua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a tua mão direita me abrace. Temos aí uma descrição de um idílio. Descrição de idílio é caso único na Bíblia. Tem referência a amor. Jacó amou Raquel, mas casou com Lia, depois é que teve que trabalhar, casou com Raquel com o compromisso de trabalhar mais 7 anos. Bom, mas não tem descrição de idílios entre Raquel e Jacó, nem entre Jacó e Lia. Nós sabemos que Jacó casou com Lia e só no dia seguinte notou que tinha sido enganado. Mas a consumação das núpcias não é descrita nos detalhes físicos. Né? Nós sabemos que Abraão teve uma vida conjugal normal com Sara, mas não temos descrição dos idílios entre Salomão e Sara, nem entre Isaac e Rebeca. Né? Então, temos descrições típicas do amor eros. A questão é, se nós dissermos que é amor eros, então estamos admitindo luxúria, ou estamos admitindo lubricidade, que é lúbrico é o que é líquido, escorregadio, né? que se adapta às circunstâncias ao invés de ter uma forma definitiva, né? E às circunstâncias do desejo, e às circunstâncias nem sempre condizentes com a moralidade. Mas aí não é isso. Aí o poeta estava dedicando uma poesia à esposa. Mas era uma das inúmeras esposas de Salomão? E era lícito ter muitas esposas. Né? Então, não há nenhuma ilicitude. Não seria essa a mensagem? Vejamos. Seria hedonismo isso? Chamando de hedonismo aqui uma concepção filosófica que entende que o sentido da vida é a busca do prazer. Nós temos lá, numa das cartas de Paulo, nós vemos que está escrito que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Aí ele prossegue e repete, tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nenhuma das coisas, né, que me são lícitas. Então, admitir que não se trata de uma alegoria falando do amor de Deus pelos pecadores ou pelas suas criaturas, mas de uma descrição do amor eros,
advertindo que o amor eros não deve nos dominar, como não devemos nos deixar dominar por nada, embora todas as coisas sejam lícitas, mas nem tudo convém. E aí estamos diante de um poema que trata de uma relação baseada no amor eros. Está dizendo que ele é lícito? Certamente. Paulo reafirmaria isso, sem tratar especificamente do amor eros, dizendo que tudo me é lícito. Até porque quem está debaixo da graça não passa em julgamento. Né? E quem é que está debaixo da graça? Quem aceita Cristo. Ah, mas lá no Antigo Testamento, Salomão ainda não estava à sombra da cruz. Cristo ainda não tinha vindo. Mas quando ele sacrificava um cordeiro, ele estava se colocando debaixo da cruz do Messias que havia de vir, como era a promessa feita pelos profetas. Então, ele já está tratando de uma situação que não é ilícita. Porque, não esqueçamos, tudo me é lícito. Mas, ao mesmo tempo, ele está advertindo, porque ele fala da angústia. Quem tenha lido desde o estudo, do primeiro estudo desse poema, desse livro da Bíblia, quem tenha lido o livro integralmente, e uma das razões de termos escolhido esse livro é que ele era um livro pequeno, que permitia uma leitura de uma só vez, então deve ter percebido a angústia do personagem que fala, o meu amor meteu a mão e não conseguiu abrir a porta, eu me levantei e fui abrir a porta, mas ele já tinha ido embora. E aí aquela pessoa fica muito angustiada e sai pela rua atrás do amor, e acontecem problemas aí, né? Os guardas a encontram na rua. Então, há uma angústia. E a pessoa foi levada a uma situação perigosa, saiu alta hora na rua, e certamente não era costume que uma mulher andasse na rua a alta hora, tanto que os guardas estranharam a presença daquela mulher. E isso trouxe problema para ela. Então, nós temos uma clara situação em que o amor eros aparece como algo lícito, até porque se não fosse lícito não estaria ali, e ao mesmo tempo a advertência, aquela advertência que Paulo faria, não se deixe dominar por ele. Veja até onde ele convém. E por que haveria necessidade de salvar o amor eros? De sinalizar e advertir que ele é lícito. Porque ele pode também ser, além de lícito, ele pode ser uma bênção. Né? Pode. Porque o amor eros também serve de colchão ou de amortecedor nas relações humanas dos casais. E todo relacionamento humano é imperfeito. E sendo imperfeito, pode dar lugar a dificuldades e problemas. E a superação desses problemas pode ser facilitada pelo amor eros. E não seria melhor, então, estimular o amor ágape? Só que o amor ágape dificilmente pode ser praticado pelos humanos. Né? A psicanálise diz que o único amor, ou a única dedicação que se faz na forma de amor ágape, porque não espera retorno, é a relação parenteral vertical descendente, dos pais para os filhos. Mas aí já seria uma terceira forma de amor. Né? E estamos falando
sobretudo dessas duas formas, e por que não incluímos essa terceira forma das relações parenterais verticais descendentes? Porque estamos falando de casais. Porque marido e mulher não é pai e filho, nem mãe e filho, embora possa ter alguma semelhança, né? Dizem que tem mulheres que veem no marido um filho, tem maridos que veem na mulher uma filha, mas aí já seria outra análise, objeto de outro estudo. O nosso estudo aqui é do que é predominante nas relações de um casal. Ah, mas então as relações de um casal são só amor eros? É claro que não, né? Alguém já disse que casamento não é só sexo, mas já disse também que não tem casamento sem sexo, né? Então, me parece que Salomão está dizendo isso. Olha, o erotismo não é ilícito. E o erotismo é uma bênção, porque é um desfrute, e porque é um amortecedor para as relações. E note, as coisas essenciais, elas estão ligadas ao prazer. É essencial para a vida que a pessoa se alimente. E comer pode ser prazeroso. Tão prazeroso que algumas pessoas se tornam obesas porque comem demais desnecessariamente. E aí voltamos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Comer um doce, comer uma fritura é lícito. Mas não se deixe dominar por isso. Isso é lícito e traz prazer. E o doce traz prazer. E a fritura e a gordura traz prazer. E traz prazer, o doce é energia, é caloria, gordura também. E nós precisamos de energia. E temos prazer quando satisfazemos essa nossa necessidade legítima. E a reprodução é necessária à perpetuação da espécie, ou, se não a perpetuação, a continuidade da espécie. Não vamos dizer perpetuação, porque seria por um tempo infinito, mas pela continuidade da espécie. E isso vem junto com o prazer. Então, o que Salomão está dizendo é que o prazer é legítimo. O prazer é lícito. Tudo me é lícito, inclusive o prazer. O prazer é erótico. Ah, mas nem tudo me convém. Sim, nem toda circunstância do prazer erótico convém. E por nada me deixarei dominar. Diz Paulo. Então, o amor eros é lícito, mas não se deixe dominar por ele. Para não sair posta fora, angustiado de madrugada, procurando pelo seu amor. Como está escrito lá no livro de... Então, de Cântico dos Cânticos. E nós gostamos de fazer algumas pequenas conclusões. Eu digo algumas conclusões, porque tem alguns debates fúteis e que nós devemos evitá-los para não perder tempo com coisas improdutivas. Então, tem um debate fútil de quem critica quem coloca a palavra conclusão no fim de uma dissertação, de uma tese, de um trabalho de conclusão de curso. E a crítica é que nenhum trabalho conclui definitivamente um estudo. Então, para não entrar nessa discussão fútil, eu acho que não tem nada de mais dizer que essa é a minha conclusão. Mas aí nós dizemos apenas algumas conclusões. É claro que outras existem, ou outras podem ser lembradas, mas as nossas conclusões são algumas conclusões
que nós apresentamos com esses fundamentos que acabamos de comentar, né? E estamos aí no texto que eu enviei para os amigos. Primeiro, o texto fala de um caso exemplar. Na literalidade da poesia, ele não fala dos encontros entre homens e mulheres, dos amores em geral entre homens e mulheres. Ele fala do amor entre Salomão e Sulamita. Que um amigo me lembrou que Sulamita não seria nome próprio. Sulamita seria o gentílico dessa mulher, que era de um determinado lugar, de um determinado povo. E os nativos ou os gentílicos desse lugar, ou desse povo, seriam os sulamitos, e ela, sendo mulher, seria sulamita. Bem, então é um caso exemplar. E os casos exemplares, assim denominados, portanto, qualificados ou adjetivados como exemplares, ou nesse caso como exemplar, porque é um único, mas tem um certo alcance que vai além do caso exemplar. Até porque é um poema, e poema é arte, e as inúmeras filosofias da arte tentam explicar ou definir o que seja arte de mil maneiras. Mas uma concepção de arte muito rica de significado é a do Immanuel Kant, que diz que arte, que um texto alcança uma obra, se torna arte, quando, no caso particular de que ela trata, se encerra uma universalidade. Quando, no caso particular que a obra enfoca, podemos encontrar um conteúdo universal. Então, aí é um caso exemplar de amor eros, mas que tem um conteúdo universal. Universal e supra-histórico ou ahistórico. Universal porque serve para todos os amores de homem por mulher, e universal, ou pelo menos para as formas mais sentidas, né, ou mais ardentes de amor eros, e em todas as épocas. Então, é um caso. Qual é a universalidade contida aí? Se é um caso exemplar, deve ter uma universalidade. E qual é a universalidade? A universalidade é uma sensação profunda, intensa, que gera ansiedade e que gera prazer. E o prazer se realiza ou se consuma no contato físico. Que a descrição o tempo todo é do contato físico, né? Bem, e a outra conclusão é que, bem, podemos interpretar o texto como uma alegoria. Ao invés de um texto que literalmente trata de um amor eros, teríamos uma alegoria. E o que seria alegoria? Né? Chamando de alegoria uma figura de linguagem que apresenta um quadro com um significado que transcende aquele quadro descrito. Muitas vezes se faz isso com animais. Uma alegoria é como uma espécie de figura de linguagem em que a gente usa uma situação que nas palavras não são aquilo que a gente quer dizer, mas fica claro o que é que a gente quer dizer. É como uma parábola maior e mais complexa. Uma parábola é uma espécie de alegoria menor, mais simples. Então, uma coisa, a conhecida parábola do filho pródigo é uma figura de linguagem. Não quer dizer que existiu esse filho pródigo, nem essa família do filho pródigo, né? Mas tem um sentido. Assim também o Cântico dos Cânticos, que é um texto muito maior do que a parábola do filho pródigo, muito mais complexo, e por isso transcende a uma parábola e se torna uma alegoria, se entendida assim, né?
E quem entende que seja uma alegoria extrai daí um sentido em que é uma forma de expressar o amor de Deus para com as suas criaturas. Estranhamente, estaria expressando o amor de Deus, que não tem esse aspecto físico, que não tem essa ansiedade, através de uma alegoria marcada por essas coisas. Ansiedade, descrição de corpo e de sensações. Então, outras passagens bíblicas falam do amor de Deus, mencionando a disponibilidade para o sacrifício, a inclinação para o perdão. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor é tardo em irar-se e rápido em perdoar ou esquecer as ofensas, mas não fala de contato físico. Né? E em algum outro versículo pode ter alguma coisa parecida. Tem. Né? Mas o conjunto do texto, o fio do raciocínio do texto, do começo ao fim, tem uma descrição física ligada à emoção amor. E se for algo que não uma alegoria, né? Então é uma ode, um hino, uma exaltação à sensualidade, não me parece uma exaltação. Me parece uma descrição realista e até uma autorização ou uma legitimação, mas uma advertência. Olha, tudo te é lícito. O amor eros te é lícito. Mas nem sempre convém. Nem qualquer circunstância convém. E não se deixe dominar por ele. Mas uma vez que se permita o amor eros, alguém consegue escapar do domínio desse amor, dessa sensação, desse sentimento? É a mesma pergunta que se faz com relação, por exemplo, a perdão, que é um sentimento. Tem perdão conduta e perdão sentimento. Aí a Bíblia nos orienta a perdoar, mas perdão entendido como atitude, conduta, não é tão difícil. Você pode ter uma conduta de alguém que não tem mágoa nenhuma. Tratar uma pessoa que você está cheio de mágoa, mas você tratar como se não tivesse mágoa nenhuma. Isso é só uma questão de autocontrole. Não é propriamente um sentimento, é uma decisão. Agora, num outro aspecto, numa outra dimensão do perdão, a dimensão do sentimento, aí você diz, bem, agora perdoar passa a significar não ter mágoa, não ter ressentimento. Mas mágoas e ressentimentos não são condutas, são sentimentos. E sentimentos não são voluntários. Você não domina o sentimento. Mas você está sendo exortado a procurar isso. Está dizendo que você deve perdoar. E o amor eros também é um sentimento. Os sentimentos não são voluntários. Alguém desejar, ter a sensação e o desejo por outrem, na forma do amor eros, não significa que nós estejamos tratando isso como um ato voluntário. É involuntário. A questão passa a ser, o que é involuntário foge ao controle? O ódio, a vontade de matar, é um sentimento. Mas não foge ao controle? Não. Não podemos dizer, eu não posso controlar meu sentimento,
o réu não pode dizer, o advogado defendendo o réu não pode dizer para o conselho de sentença no tribunal do júri: absolvam o réu porque ele matou a vítima, porque ele não pôde controlar o sentimento de ódio. Não cola. Tem até o argumento da violenta emoção, mas não absolve. A violenta emoção só pode ser aceita em determinada circunstância, dentro de um determinado prazo, e apenas como atenuante, não como excludente. Pode até diminuir um pouquinho a pena, mas não tira a responsabilidade. Então, erotismo também é sentimento, mas pode ser controlado. E deve ser controlado, porque tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por nada. Está lá nas cartas de Paulo. Então, as nossas reflexões são as nossas considerações sobre o grande poema, e o único poema erótico da Bíblia. Obrigado, lembrando mais uma vez que os que ficam até o fim, os que compartilham com os amigos e os que comentam, mandam perguntas ou acréscimos ou críticas e dão like, contribuem para que a plataforma divulgue mais o canal. E o canal não é monetizado, não estou dizendo isso porque isso vai me render nada. Então, muito obrigado, fica o convite para o próximo domingo. Até breve, portanto. Agora